Boa noite, a paz do Senhor. Em pé como você está, por favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. É uma alegria estarmos na casa do Senhor. Que privilégio nosso, amém, meu querido? Que privilégio nosso, temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que é o nosso Pai, o nosso sustentador, Deus forte, nosso abrigo, nosso refrigério, aquele que enche o nosso coração de paz, de tranquilidade, e não importa a circunstância, a situação. Gênesis capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam ali os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente te darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por estarmos na tua presença. Temos a certeza que o Senhor já está neste lugar, meu Deus, porque onde invocamos o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Obrigado por termos essa certeza, e nessa hora eu lhe peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa ministrar ao nosso coração essa palavra. Eu lhe peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê, ó Deus, autoridade do teu Espírito Santo, e que o Senhor, Pai, possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, e que possamos sair daqui renovados e vivificados, pois cremos em Ti, um Deus de milagre, como foi ministrado aqui, um Deus de poder e um Deus de graça. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em destino? Pense bem. Você acredita em destino? Você tem um destino? Aí parece que tranca mais ainda o sistema, né? Você tem um destino? Ontem eu fiz essa pergunta para uma pessoa e ela falou: não, eu não acredito em destino. Aí na hora que eu fiz a segunda pergunta para ela: você tem um destino? Ela disse: eu tenho. Aí eu dei gargalhada. Como você tem um destino e não acredita em destino? Aí ela percebeu que o que ela tinha falado era uma contrariedade e ela riu junto comigo. Mas você tem um destino? Você acredita em destino? O que é destino? Deixa eu lhe ajudar aí nas ideias. Se eu quero ir à Disney, se eu quero visitar a Disney, qual tem que ser o meu destino? Estados Unidos. Se eu quero visitar as pirâmides, qual tem que ser o meu destino? O Egito. Se eu quero visitar a Torre Eiffel, para onde eu tenho que ir? Paris. O meu destino tem que ser esse. Então, portanto, o destino é o alvo. Destino é onde você quer chegar.
Destino é para onde você está indo. Qual que é o seu objetivo? É para onde está mirando, para onde você está caminhando. E eu quero lhe fazer um outro questionamento. O seu destino está alinhado com o propósito de Deus? Nossa, hoje é o dia das perguntas. Mas são as perguntas que movem os homens, não são as respostas. São as perguntas que nos fazem caminhar. São as perguntas que nos tiram do lugar, nos fazem prosseguir. O seu destino está alinhado com o propósito de Deus? O destino que você tem traçado para a sua vida familiar, o destino que você tem traçado para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa, para os seus relacionamentos, eles estão de acordo com o propósito de Deus? Eles estão no rumo do propósito de Deus? Ou seja, aquilo onde tem sido a sua meta, para onde você tem focado, tem estado assim alinhado com o que Deus quer para a sua vida? Aí eu lhe pergunto, qual que é o propósito de Deus para a gente? Qual que é o propósito de Deus para o homem? Relacionamento. Se você me falasse, o propósito de Deus, Deus criou o homem para o louvor da sua glória, está correto. O apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 1. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas o louvor da glória do Senhor é o resultado final. O meio e o início passa pelo relacionamento com Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Quando a gente olha para a criação, Deus cria todo um ecossistema, Deus cria um mundo perfeito, um local maravilhoso, cria animais e chega um determinado momento que ele fala, agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus poderia ter feito o homem igual a um animal, sem raciocínio, não poderia? Poderia. Mas ele decide criar um ser com quem ele pudesse relacionar, e um ser que não fosse de qualquer maneira, fosse semelhante a ele, parecido com ele, para que ele pudesse relacionar com esse homem. Então, portanto, Deus cria o homem com essa finalidade. O propósito é relacionar conosco, é poder se achegar a nós, é poder caminhar conosco, é nós caminharmos juntos com esse Deus. A gente sabe que o pecado entrou na humanidade e afastou o homem de Deus, e aí no Novo Testamento a gente vê o Senhor com uma outra forma de resgatar esse relacionamento, que é através da redenção por meio de Jesus Cristo. E aí o projeto de Deus de relacionamento inclui salvação, inclui vida de santidade, implica em essas outras coisas também, para continuar o relacionamento com o homem. Aí eu quero te relembrar de novo a pergunta. O seu destino está de acordo com o propósito de Deus para a sua vida? Eu tenho de rememorar essa pergunta, por quê? Porque se a sua resposta for negativa, se em algum aspecto o destino, os seus planos, os seus projetos, de forma direta ou indireta, eles te levarem a afastar da presença do Senhor, ou forem te levar a caminhar a revelia da presença de Deus, eu quero te dizer que você vai estar caminhando sozinho. Você vai estar sozinho. E estar sozinho nessa vida é muito ruim. Eu quero dizer que Deus não vai estar contigo. Eu quero dizer que se por acaso você está caminhando e deixando Deus de lado na vida, deixando o Senhor pelo caminho, sabe, tentando seguir alguns objetivos com as suas próprias pernas, você está caminhando sozinho. E quem caminha sozinho não tem a bênção de Deus sobre a sua vida, porque Ele só abençoa aquele que está junto dEle, Ele só abençoa aquele que caminha com Ele. Isaías capítulo 59, verso 2, o profeta diz que, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido, sobre esse aspecto aqui, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. A gente não consegue se esconder de Deus, a gente não consegue esconder os nossos propósitos de Deus, a gente não consegue. Deus, Ele tudo vê, Deus, Ele tudo conhece, Ele sabe das intenções do coração, por mais interiores e íntimas que elas sejam. No Senhor não há sombra de variação.
Não tem como tentar mascarar um relacionamento com Deus ou uma vida de proximidade com Deus, quando na verdade isso não é o que acontece na prática. Não adianta se utilizar de argumentos para tentar justificar um ou outro tipo de comportamento arredio à presença do Senhor. Não adianta, não adianta, porque no Senhor não há sombra de variação a respeito da palavra que Ele disse sobre isso. Deus não muda, Deus não muda. Números 23, verso 19 diz isso: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele disse vai se cumprir, vai se cumprir. Portanto, eu quero nessa noite te fazer pensar a respeito disso, e te fazer refletir a respeito disso, sobre o seu propósito e sobre o seu destino, porque se a resposta, repito, for negativa, eu quero te convidar nessa noite a mudar, mude o caminho, mude as companhias, mude o que for preciso para poder retornar ou realinhar o seu destino e o seu propósito àquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas também eu quero dizer para você nessa noite que se a sua resposta for positiva, se o seu destino realmente está alinhado ao propósito de Deus, se o Espírito Santo já confirmou isso no seu coração, os planos que você tem para a sua família, os desejos do seu coração a respeito dos seus projetos na sua área profissional, se tudo aquilo que você almeja está de acordo com o propósito de Deus para você, esse propósito de viver uma vida de relacionamento com Deus, se nada vai te afastar dele, eu quero te dizer que essa palavra nessa noite é para poder te animar a perseverar, meu querido, e para poder alargar a sua visão a respeito do agir de Deus na nossa vida, a respeito do agir de Deus na sua vida, tendo por fundamento essa passagem aqui de Abraão. Eu queria fazer algumas considerações a respeito disso, a respeito de destino, a respeito de propósito, e tendo como pano de fundo, repito, esse texto de Hebreus capítulo 12. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que a nossa visão, ela é muito limitada. A nossa visão é muito limitada, sabe? Abraão, ele pensou que Deus, e quando Deus o chama aqui, que Deus, o propósito de Deus era fazer dele um homem rico, um homem próspero e lhe dar uma grande família. Ele pensou que o propósito de Deus era esse, dar uma terra para ele poder se alojar, para ele poder criar, para sua descendência criar ali, e que iria lhe dar também uma grande família. Era essa visão que Abraão tinha de Deus. Nesse momento aqui, quando Deus faz esse convite, essa ordenança para ele. Mas na verdade o projeto de Deus não era esse. Deus tinha um propósito muito maior. O propósito de Deus era transformar Abraão no pai da fé. Para a visão de Deus, aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele era muito maior e muito mais amplo, coisa que ele jamais tinha imaginado. Ele jamais tinha pensado a respeito disso. Ele pensava apenas que ele seria um homem grande, um homem bem-sucedido. Deus estava pensando no pai da fé. Deus tinha uma visão muito mais ampla sobre o propósito dele na vida de Abraão. E querido, não temos... Os planos de Deus, eles são sempre muito maiores e muito mais amplos do que o nosso. A gente não tem condição de imaginar aonde o Senhor pretende nos levar. A gente não tem essa capacidade de olhar o amanhã pertence a Deus, Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu hoje, Deus sabe os planos e os projetos dele a respeito da sua vida para o amanhã. A gente planeja, a gente se organiza, a gente cria objetivos, mas o amanhã a gente não sabe onde é que a gente vai estar, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui, sabe? Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, tem a revelação a respeito disso, quando o profeta diz: porque os meus pensamentos, isso é o profeta Isaías falando para os judeus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são muito maiores do que os vossos pensamentos. A gente não sabe qual que é o propósito de Deus, aonde Deus vai nos levar o amanhã. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue ver, a gente pode até sonhar, a gente pode até desejar, mas ter a certeza de onde estaremos,
Só Deus sabe, porque Ele é que dirige, Ele é que tudo governa, Ele é que tudo encaminha, Ele é que vai conduzindo, regendo o mundo e as nossas vidas com a batuta nas suas mãos. E nada, nós sempre dizemos isso, absolutamente nada frustra o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas. A caminhada com Deus, em razão disso, ela é sempre surpreendente. Ela é sempre surpreendente, porque a gente pensa uma coisa, a gente imagina de uma maneira, mas a gente não sabe como é que vai ser, porque Deus tem o poder de mudar tudo. Ou às vezes a gente está envolto em determinada situação, sem a perspectiva de algo diferente do que nós imaginamos. Aí Deus vem, num estralar de dedos, e muda tudo, e faz brilhar a luz, e levanta da cama, e faz algo extraordinário. Por quê? Porque o poder e a autoridade pertencem a Ele. Quem caminha com Deus sempre vive na expectativa de algo novo. Amém? Você vive assim? Eu vivo assim. Quem caminha com Deus sempre tem a expectativa de algo novo, porque não importa a situação, se Deus está comigo, eu estou bem. Se Deus está comigo, eu estou bem acompanhado. Se Deus está comigo, é possível tudo. Se Deus está comigo, basta uma palavra dEle. Se eu estou com o Senhor, não preciso temer, porque Ele é que vai providenciar todas as coisas. Ele é que vai agir. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer é que estar no centro da vontade de Deus não nos livra de enfrentar desafios nessa vida. Mesmo o nosso destino estando alinhado com o propósito de Deus, isso não nos impede de enfrentarmos desafios. E desafios aqui eu quero que você entenda sobre a definição mais ampla possível. Desafio tanto como algo a se vencer, quanto problemas que surgem, entraves que surgem. O desafio, ele tem a finalidade de nos amadurecer. Por isso que, mesmo estar dentro do propósito de Deus, o desafio, ele é necessário para a gente, porque é através dele que Deus age em nós, porque é através dele que Deus trabalha em nós, é que Deus nos amadurece, é que Deus mexe com a gente, muda as nossas vontades, sabe, nos tira de alguns propósitos nossos, muda alguns querer nas nossas vidas e nos faz crescer, nos permite crescer, nos permite prosseguir e ir adiante. Eu repito, Deus tinha o propósito na vida de Abraão de torná-lo o quê? O pai da fé. E com esse propósito, o que é que Deus precisava de fazer? Experimentar a fé de Abraão. E quando a gente olha para a história da vida desse homem, a gente pode contemplar que Deus agiu dessa maneira, em inúmeras circunstâncias. E o grau das dificuldades, dos desafios, Deus foi apenas aumentando com o passar do tempo, justamente para poder amadurecer esse Abraão, que aqui no início quase nada conhecia de Deus, e quando a gente chega lá no final da sua vida, a gente vê um homem completamente diferente. Alguns desafios eu relacionei aqui, que Deus proporcionou a Abraão. Primeiro, mudar para uma terra distante e desconhecida. Imagina isso na sua vida. Mudar para algum lugar que ele não sabia onde era, que de repente não era o idioma que se falasse, ele não sabia o que ia trabalhar naquele lugar, não sabia o que ia enfrentar, não sabia se ia encontrar inimigos, não sabia se ia encontrar resistência, não sabia como é que era o clima, como é que era o tempo. A terra onde ele estava era muito distante. Era muito distante, então ele não sabia para onde é que era. Eu vou para onde Deus está me mandando. Você imagina isso hoje? Você imagina você ter que mudar? Se a gente mudar de cidade hoje, às vezes é um grande transtorno e um desafio, né? Às vezes funcionários públicos que têm, às vezes, uma rotatividade, sabe? Profissionais liberais também. Mas imagina você ter que mudar para um outro país. Imagina você ir morar na China. Muda tudo. Muda o clima, muda o idioma, muda os costumes, muda a alimentação, muda o hábito, muda tudo. Era a mesma coisa que esse homem teve que enfrentar. Olha a fé sendo trabalhada. Olha esse homem ter que agora aprender a depender de Deus e confiar em Deus para poder acreditar que para onde ele ia ser bem sucedido. Ele só tinha uma palavra. Ele só tinha uma palavra. Sai daqui e vai para lá que eu vou contigo e eu vou te abençoar. Ele só tinha uma palavra. Depois que a gente conhece a história toda, fica fácil da gente pensar isso. Agora imagina você. Deus falando isso para você hoje. Muda. Arruma sua mala, sai de Valadares e vai para um canto, que eu vou te falar para onde é que você vai. É uma coisa mais ou menos de doido. As pessoas vão te falando, você está ficando doido. Isso olha a fé sendo trabalhada. Um outro desafio que Deus proporcionou a ele, enfrentar o pior de todos os males para alguém que trabalha
que depende do clima, que trabalha com agricultura e pecuária, que era ele. Ele era um fazendeiro, ele plantava, ele criava gado. E aí Deus leva ele, ele vai com toda a sua fazenda, vai com toda a sua comitiva, ele se instala no lugar, e aqui nós lemos no verso 10, e havia fome naquela terra. No verso 7, a gente vê a palavra do Senhor, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei esta terra. Deus falou: você chegou no lugar, é aqui que eu quero que você fica. E aí depois que ele está naquele lugar, começa a fome, uma fome desesperada, uma fome terrível, uma seca terrível, uma seca terrível. Olha o tamanho do problema, olha a crise financeira que chega para Abraão. Às vezes a gente acha que só em 2019 tem aperto financeiro. Olha o estresse que Abraão teve que enfrentar nesse momento. A seca, eu preciso de chuva para plantar e para meus animais crescer, agora não tem mais chuva, o que eu vou fazer? De onde é que vai vir o sustento? Olha Deus trabalhando a fé na vida desse homem, enfrentar o pior de todos os males, depois enfrentar a dúvida sobre o real poder de Deus. Deus manda ele sair de um lugar, e agora ele vem para onde era o projeto de Deus, instala-se ali uma seca terrível, e agora no verso 10 nós vemos que ele desceu para o Egito. E aí de repente surge no coração dele o questionamento: mas que Deus é esse que eu ouvi? Que me manda vir para um lugar, que diz que é aqui que eu vou ficar, e que ele, daí a pouco surge um imprevisto, que não estava no cronograma, ele não me avisou que eu ia enfrentar a seca, e agora eu estou no meio da seca, e eu vou ter que mudar para outro lugar. Que Deus é esse? Será que esse negócio não foi algo da minha imaginação, não? Será que não foi a minha imaginação que me levou a pensar que eu deveria ter vindo para cá? Olha só o questionamento na vida desse Abraão. Olha Deus trabalhando a fé desse homem para ele poder aprender a crer no Senhor e confiar no Senhor. Um outro desafio que ele teve que enfrentar: encarar o drama da esterilidade, uma limitação no seu corpo. Deus promete para ele: olha, te abençoarei, você vai crescer, você vai prosperar, você será homem pai de muita gente, e em diversos outros momentos aqui na história e na caminhada, na vida de Abraão, Deus vem renovar essa promessa na vida dele: olha, eu te farei pai de uma grande nação, muita gente vai descender de você. E aí o tempo vai passando, e esse homem não vê filho nascendo, sua mulher estéril, vê a dificuldade, vê a limitação do seu corpo, e ele continuando tendo que viver crendo, confiando de que Deus ia agir, de que Deus, acreditando na promessa. Um outro desafio: ter paciência para aguardar o cumprimento dessa promessa. Nós vemos aqui que quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Quando a promessa se cumpriu na vida dele, do filho Isaque nascer, ele tinha 100 anos. Foram 25 anos esperando uma promessa. Foram 25 anos alimentando a fé em Deus para acreditar que Deus realizaria aquilo que ele disse. Aguardar promessa, ter paciência, é algo que é tão difícil para a gente, que a gente não gosta de ter paciência, a gente não gosta de esperar, acreditar no Senhor. E no final da vida ali, um outro desafio, o último que Deus promove a Abraão, que foi o de sacrificar seu filho. Ele teve que acreditar que Deus poderia repetir o milagre ao decidir sacrificar o seu filho. Deus fala: Abraão, sacrifica esse rapaz. Eu digo rapaz porque ele já estava ali, de acordo com historiadores, já no final da adolescência, início da juventude. Ele já era um homem, já não era uma criança, era um jovem já. E aí Abraão caminha 3 dias até o Monte Moriá, que ele sai para poder sacrificar o filho, e ele vai caminhando, e 3 dias, eu penso esse homem ruminando no seu coração: eu vou sacrificar o meu filho,
eu vou matar o meu filho, eu vou oferecer ele a Deus, mas eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Se preciso for, Deus vai ressuscitar esse menino, se preciso for, Deus faz a vida voltar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu acredito que Deus vai fazer. E ele tinha tanta certeza que ele levou isso a cabo, que ele chegou ao ponto de amarrar o rapaz em cima de um altar e levantar o cutelo para poder sacrificá-lo. Quando Deus fala: para, eu já sei que você vai sacrificar ele, eu já sei, eu já estou aqui providenciando um animal. Esse homem precisou de ser lapidado na fé, meu querido. Olha como é que Deus foi lapidando esse homem na fé. E Hebreus capítulo 11, versos 17 e 18 diz o seguinte a respeito disso: pela fé ofereceu Abrão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, seu único filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar esse rapaz, para até dentre os mortos ressuscitar. Eu imagino esse homem caminhando e falando: eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar, porque eu vou cumprir o agir de Deus na minha vida. Olha para onde é que já estava o grau da fé desse homem. Olha esse homem aqui agora podendo ser chamado o pai da fé. Se Deus desse essa primeira prova para ele lá atrás, certamente ele não estaria preparado para isso. Deus sabe para onde está te levando. Amém? Deus sabe para onde está te levando. Deus sabe o jeito de trabalhar na sua vida. Deus sabe o jeito de mexer com você. Aprender que Deus cumpre suas promessas, independente das nossas limitações. Abraão precisou de aprender isso, que Deus cumpre promessas, independente das limitações. E assim é na minha vida e na sua, querido. Quero te dizer isso nessa noite. Independente da situação que você esteja, independente da limitação que você tenha no corpo, ou da limitação das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus é Deus de poder, amém? Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de autoridade, e Deus é Deus que faz as coisas acontecerem independente das nossas limitações. Uma outra consideração: você não consegue imaginar aonde Deus pode te levar. A gente não consegue imaginar aonde Deus pode nos levar. Abraão não imaginava que a sua história de vida seria tão inspiradora. Ele jamais imaginou isso. Ele recebeu a palavra e falou: eu vou cumprir, e vou sair deste lugar e vou caminhar, e Deus vai cuidar de mim. Ele só tinha esse entendimento, mas ele jamais imaginou que hoje, mais de 4.000 anos depois, ele seria a referência que é. O mundo inteiro conhece Abraão, o mundo inteiro conhece a história da vida desse homem. Onde a Bíblia chegou, a história de Abraão chega também. Olha esse homem sendo inspiração para toda uma humanidade. A história de vida desse homem, a fé dele no Senhor, sendo inspiração para nós até hoje. Abraão jamais imaginou que Deus faria isso na vida dele, que Deus levaria ele aonde ele chegou. Ele se tornou simplesmente o pai da fé. Simplesmente isso. O pai da fé. Ele jamais imaginava que ele chegaria nesse ponto, que ele receberia esse título, que ele vivenciaria isso tudo que ele vivenciou. Romanos 4, versos 18 a 21 diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua esposa Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Aquilo que Deus tinha prometido, ele era poderoso para poder cumprir, para poder realizar. Meu querido, eu não sei a situação que você está aqui hoje. Eu não sei se você está buscando de repente na sua vida uma cura. Se é isso que você deseja hoje, se é isso que você carece, que você almeja tanto do Senhor, se você busca uma cura, eu quero te dizer que Deus tem poder hoje para te transformar num milagre vivo.
Deus tem poder isso. Deus tem poder para transformar essa situação que você está tanto pendente, tanto te causando transtorno e tão desejosa para você ver o livramento disso. Deus tem poder para fazer muito além do que você está imaginando, transformar você em um milagre ambulante para as pessoas onde você ir, elas olharem para você e está ali um milagre. Está ali um homem e uma mulher que Deus operou algo extraordinário na vida deles, impressionar outros, agir na vida de outros, influenciar outros. Você deseja de repente superar a dificuldade financeira e Deus pretende transformar o seu coração, Deus pretende sarar você da ansiedade, Deus pretende te fazer aprender a descansar e confiar nele. E você só quer ficar livre de um problema financeiro. E a visão de Deus para a sua vida é algo muito maior, é algo muito mais amplo, é algo muito mais elevado. De repente você deseja a salvação de Deus para uma pessoa da sua casa, para um ente querido, para um colega de trabalho, quando na verdade Deus quer que você continue falando, continue convidando, mas para transformar você em boca de Deus nessa geração, para transformar você num evangelista, em alguém que leva a palavra, que comunica o evangelho, que alcança muita gente. Olha a visão, 1 Coríntios 2:9 diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam ao Senhor. Mas uma consideração que eu gostaria de fazer a respeito desse texto, que como o propósito de Deus se manifesta através de nós. Isso é muito interessante da gente observar. Como é que o propósito de Deus se manifesta em nós? Primeiro, é que fé e obediência, elas andam juntas. Fé e obediência andam juntas, não são desassociados, jamais. É incompatível uma pessoa dizer que é cristão, que tem fé, que ama a Deus e querer viver a vida do seu modo. Não tem jeito. Porque se eu me declaro cristão, se eu declaro que eu decido caminhar com Deus, se o meu alvo, se o meu destino é caminhar com Ele, eu quero a salvação, eu quero o céu, eu almejo uma vida de relacionamento com Deus, eu tenho que me sujeitar a Ele. Eu tenho que estar submisso à vontade dEle. E agora não mais ao meu querer, não mais aos meus achismos, não mais às minhas pretensões, mas agora a Deus, confiar nele, esperar nele, crer nele, estar sujeito a Ele. Por isso que fé e obediência têm que andar juntos. Deus tem propósito para a sua vida e Ele comunica isso para você. De repente você se questione aí: mas como eu ouço a voz? Como eu vou saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Deus fala, querido. Deus fala através da pregação, Deus fala principalmente através da sua palavra, Deus fala quando você dobra os seus joelhos para poder orar, Deus fala quando você começa a entoar um louvor para Ele, e Deus vai trazendo resposta, Deus vai comunicando os desejos dEle na sua vida. Deus fala, isso é uma grande certeza. E o propósito de Deus em sua vida, meu querido, não se restringe a fazer as nossas vontades. A gente precisa de entender isso. O propósito de Deus na nossa vida não se restringe apenas a realizar aquilo que a gente quer, seja de um emprego, seja de um dinheiro, seja casamento, seja questão de relacionamento. A vontade de Deus não se limita apenas a nos abençoar naquilo que a gente deseja. Examinando a vida e pensando a respeito da vida de alguns homens de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu penso que o propósito de Deus para nós, ele sempre envolve o interesse coletivo. O propósito de Deus para nós, eu repito, sempre envolve o interesse coletivo. A finalidade é de nos usar para abençoar a vida de outros. Deus nunca vai agir na sua vida de maneira isolada, só para realizar o seu querer, a sua vontade, naquilo que você imagina que é o que você quer. Olha só, quando o propósito de Deus na vida de Abraão era só fazer ele próspero, era só dar ele uma grande família, embora esse fosse o desejo dele ter filho, qual que era o propósito de Deus na vida de Abraão? Capítulo 12, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
O propósito de Deus na vida de Abraão era muito maior e muito mais amplo. Não era só para ele, para a casa dele, era para abençoar toda a humanidade, porque a gente sabe que através da vida e da família dele, quem veio a este mundo? Jesus Cristo. Toda a humanidade foi alcançada. O propósito de Deus na vida de José não era torná-lo governador do Egito, mas não para que ele apenas desfrutasse do status daquele quadro, daquela posição que ele ocupava, não para ele apenas ser um homem rico, não para ele ser um homem de posição, não era apenas para isso. E ele próprio declara e entende isso lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando ele fala para os irmãos dele: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus para que me trouxe e me abençoou, para que um grande povo fosse salvo. O propósito de Deus era salvar toda uma família, uma multidão de gente, mas usou José. Por isso o abençoou, por isso fez prosperar, por isso fez chegar ele na posição que ele alcançou. O propósito de Deus na vida de Davi era de torná-lo rei, mas não era para que ele apenas desfrutasse da riqueza e da posição de um rei, era para abençoar toda uma nação. Meu querido, a história de Israel mostra que Davi foi o melhor rei da história. Foi o rei mais impressionante, foi o rei onde Israel viveu no seu apogeu, foi o rei que mais realizou feitos extraordinários, foi o tempo em que a nação foi mais abençoada e próspera, foi no reinado deste homem. Deus o abençoou e abençoou toda uma nação através dele. Eu quero dizer que a mesma coisa é para você. O propósito de Deus na sua vida não envolve alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer próspero, Deus quer realmente derramar a bênção na sua vida, mas para que isso reflita na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Não é para a gente apenas engordar naquilo que a gente tem, mas é para que a gente semeie e abençoe a vida de muitos. Entender nosso propósito de vida passa por compreender que, primeiro, não somos donos, nós somos mordomos. Não somos donos, querido, nós somos mordomos. A gente não é dono de nada, a gente não tem nada, a gente não tem nem o ar, a gente não controla absolutamente nada. Nada, a gente apenas é mordomo. Aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente gere apenas para poder abençoar. Essa que tem que ser a nossa visão. Nossos bens não são um fim em si próprio. Patrimônio sem propósito causa grande vazio e frustração. Quantas pessoas têm tanta coisa, mas não tem nada dentro de si? Choram, são amarguradas, depressivas, vivem a poder de remédio, porque o propósito não tem um propósito para as coisas que ela tem de patrimônio. Não aplica aquilo de maneira devida para abençoar a vida de outros. E por isso tem um grande vazio no peito. Devemos utilizar nossos recursos para potencializar nossas ações, querido. Seja onde Deus tem te plantado, seja na igreja, para potencializar em ação social, para potencializar, em abençoar a vida das pessoas, aonde a gente estiver, entenda isso. Utilize os seus recursos para abençoar a vida de outros. Abençoar, seja os seus recursos de conhecimento, seja o seu recurso de tempo, seja o seu recurso de capacidade, a capacitação que Deus tem te dado, seja o seu recurso financeiro. Empenhe isso para abençoar a vida das pessoas, porque esse é o propósito de Deus, a gente ser bênção na vida de outros, propósito e destino. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero terminar essa palavra te dizendo que Deus tem poder para escrever uma história, uma nova história na sua vida, amém? Deus tem poder para poder fazer isso hoje, querido. Deus tem poder. De repente, talvez você precise hoje realinhar o seu destino com Deus. O seu destino está fora do propósito de Deus, e de repente hoje você precisa realinhar isso, você hoje entendeu que você precisa colocar no eixo para que você seja abençoado, para que você não caminhe sozinho. Talvez você esteja hoje de repente no centro do propósito de Deus, você tem essa compreensão, mas você está vivendo no meio de um furacão, assim como Abraão viveu alguns momentos de furacão e de tensão na sua vida, e você questione, mas por que isso? Qual a causa disso? Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim. De repente essa seja a sua situação aqui nessa noite, mas seja qual for a sua realidade, Deus tem poder para transformá-la hoje, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, porque
Deus é Deus de milagre, o nosso Deus tudo pode, o nosso Deus tudo controla, o nosso Deus tudo dirige. Isaías capítulo 58, verso 11, tem uma palavra de Deus que eu gostaria de ministrar na sua vida, que diz que o Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Meu querido, eu não sei a sua situação, eu não sei de repente o deserto, a terra árida que você está pisando nela, mas em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor vai fazer jorrar manancial, que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai te tornar terra abundante para abençoar a vida de muitos, para regar a vida daqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. E o que me dá a certeza disso é a palavra desse mesmo profeta, que no capítulo 59, verso 11 diz que eis que a mão do Senhor não está estendida, não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está aqui hoje para poder ouvir o seu clamor. Deus está aqui hoje e vê o seu coração. Ele conhece a sua necessidade e Ele tem poder para transformar isso. Por isso, abra os seus olhos, abra o seu coração, abra os seus lábios e clame ao Senhor. E diga: Pai, em nome de Jesus, me socorre nessa hora. Deus, intervém, porque o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de poder e o Senhor é Deus de graça. Coloque a mão no seu coração. Se essa palavra foi para você, diga isso para Deus. Deus, eu quero alinhar o meu destino com o Senhor, o meu destino com os propósitos do Senhor para a minha vida. Deus, se há algo em mim que precisa ser mudado hoje, eu me coloco à tua disposição, mas eu quero caminhar alinhado com o Senhor, para que a bênção do Senhor seja manifesta na minha vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é instrução para a nossa vida, que nos mostra o rumo e o caminho que a gente deve seguir. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um desses queridos aqui. Deus, o Senhor conhece os planos, os desejos, a necessidade, a carência de cada um. Meu Deus, a urgência que cada um tem, meu Deus, do teu socorro nessa noite. Eu lhe peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa trabalhar e transformar situações aqui. Meu Deus, se precisa, aquele que precisa de alinhar o caminho ao teu propósito, meu Deus, que nessa noite haja uma conversão genuína. Meu Deus, haja uma mudança de vida, haja uma decisão de caminhar com o Senhor. Meu Deus, e aquele que está vivendo tempos de turbulência, meu Deus, está dentro do propósito do Senhor, mas está vivendo um tempo de furacão, meu Deus, um tempo de tempestade, opera o teu milagre, porque tu és Deus de poder, Deus de graça, Deus que tem planos muito maiores a respeito das nossas vidas, e planos de paz e planos de bênção. Opera o teu milagre e traz resposta do Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido.